Você já se sentiu como se estivesse enfrentando uma batalha espiritual que ninguém mais parece entender? Como se carregasse um peso que ninguém mais consegue enxergar? Meus amados, a caminhada da fé nem sempre é fácil. É um caminho de provações, de alegrias profundas e, às vezes, de dores profundas também. Dores essas que, muitas vezes, só quem foi chamado por Deus, só quem disse sim ao chamado, consegue sentir na sua plenitude. Hoje, vamos abrir nossos corações e as Escrituras para falarmos sobre as 5 dores espirituais que só os escolhidos de Deus sentem. E, mais importante, vamos buscar juntos, na Palavra de Deus, a força e a sabedoria para lidar com cada uma delas. Prepare o seu coração, porque a mensagem de hoje é para aqueles que desejam aprofundar sua intimidade com Deus e encontrar a cura para as dores da alma. Amados, quantas vezes vocês já se sentiram sozinhos, mesmo estando rodeados de pessoas? Como se ninguém ao seu redor pudesse realmente compreender a batalha espiritual que você enfrenta. Essa sensação de isolamento é uma das dores mais profundas que os escolhidos de Deus carregam. Lembram-se de José? Amado e escolhido por Deus, mas traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo, difamado, preso injustamente. Quantos momentos de solidão ele não experimentou? Mas, mesmo na tristeza e na angústia, Deus estava com ele. E o que dizer de Moisés? Chamado para liderar o povo de Deus, mas questionado, desafiado a todo instante. Quantas vezes ele deve ter se sentido só, carregando o peso da responsabilidade, da missão que lhe foi confiada? A solidão do chamado se manifesta de diversas formas: na incompreensão da família, no afastamento de amigos, na sensação de ser um estrangeiro, um peregrino em busca de um lar. Mas precisamos lembrar que essa solidão, por mais dolorosa que seja, não é eterna. Assim como José foi exaltado e Moisés conduziu o povo à terra prometida, nós também temos a promessa de que Deus nunca nos abandona. E lembre-se, você não está sozinho. Outros irmãos e irmãs trilham o mesmo caminho, enfrentam as mesmas lutas. Amados, quem nunca foi tomado pela dúvida, pela incerteza? É humano questionar, buscar respostas, querer entender os caminhos de Deus. Mas, para os escolhidos, para aqueles que decidiram seguir a Deus com todo o coração, a dúvida pode se tornar uma dor lancinante. Lembram-se de Abraão? O pai da fé, chamado por Deus para sair da sua terra, da sua parentela, e ir para um lugar que ele não conhecia. Uma jornada de incertezas, de desafios, de provações. E mesmo Abraão, mesmo com toda a sua fé, teve momentos de dúvida. E o que dizer de Jó? Homem íntegro, justo, que temia a Deus e se desviava do mal. Mas, em um único dia, perdeu tudo o que tinha: seus bens, seus filhos, sua saúde. A dúvida, meus irmãos, é como uma nuvem escura que tenta encobrir a luz da fé. Mas precisamos nos apegar à verdade da palavra de Deus. A fé não é a ausência de dúvidas, mas a certeza de que Deus está no controle, mesmo quando não entendemos os seus planos. E confie, Ele é fiel para te responder, para te guiar, para fortalecer a sua fé. Amados, a tentação, essa é uma dor que todos nós conhecemos, não é mesmo? É uma batalha constante, uma luta diária contra os desejos da carne, contra as tentações do mundo, contra as ciladas do inimigo. Lembram-se de José do Egito? Quando, ainda jovem, foi tentado pela mulher de Potifar. Ele era um servo. Ela, uma mulher poderosa. A tentação era real, a carne era fraca. Mas José escolheu honrar a Deus, mesmo que isso lhe custasse a liberdade. E o que dizer de Jesus? No deserto, durante 40 dias e 40 noites, ele foi tentado pelo diabo, tentado a transformar pedras em pães, tentado a usar o seu poder para se beneficiar, tentado a desistir da sua missão. Mas Jesus, em sua humanidade,
venceu a tentação com a força da palavra de Deus. A tentação é como um fogo que tenta nos consumir, nos desviar do caminho da justiça, nos afastar da presença de Deus. Mas a boa notícia é que Deus, em sua infinita misericórdia, nos equipa para vencermos essa batalha. Ele nos dá a sua armadura, a sua palavra como espada, o seu Espírito Santo como guia e consolador. E lembre-se, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Amados, quantas vezes vocês já se sentiram rejeitados, excluídos, perseguidos por causa da sua fé? É doloroso, não é mesmo? Sermos incompreendidos, criticados, ridicularizados por aqueles que não conhecem o amor de Deus. Lembram-se dos profetas? Quantos deles não foram perseguidos, presos, mortos por anunciarem a verdade de Deus? Jeremias, Isaías, Daniel. Homens de Deus que sofreram nas mãos daqueles que se recusavam a ouvir a voz do Senhor. E o que dizer do próprio Jesus? Aquele que veio para salvar o mundo, para trazer vida em abundância, foi traído, humilhado, torturado e morto em uma cruz. A maior prova de amor da história da humanidade, respondida com ódio, violência e rejeição. A perseguição é uma triste realidade para muitos cristãos ao redor do mundo. Mas, em meio à dor, podemos nos alegrar, pois Cristo nos prometeu: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. A perseguição, por mais difícil que seja, é um sinal de que estamos no caminho certo, de que estamos do lado de Deus. Não tema a perseguição, pois o próprio Deus é o nosso escudo, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Ele nos fortalecerá, nos sustentará, nos dará a graça para permanecermos firmes na fé, mesmo em meio às provações. Amados, quem nunca se sentiu desanimado, sem forças para continuar? É como se a chama da esperança estivesse prestes a se apagar, o peso da vida sufocando a alegria, a vontade de desistir, gritando mais alto que a voz da fé. Lembram-se de Elias? O grande profeta que enfrentou reis e falsos profetas, que viu o poder de Deus se manifestar de forma extraordinária, mas que, em um momento de profunda angústia, pediu a Deus para tirar a sua vida? E o que dizer de Davi? O rei segundo o coração de Deus, que também experimentou a dor do desânimo, da tristeza profunda, da angústia que parece não ter fim. O desânimo, meus amados, é como um veneno que se espalha pela alma, roubando a esperança, minando a fé, paralisando os sonhos. Mas precisamos nos lembrar das palavras de Deus. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. A força de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Entregue o seu desânimo a Deus. Derrame o seu coração diante dele. Confesse a ele a sua falta de fé, a sua vontade de desistir. E creia, ele te levantará, te fortalecerá, te fará mais forte do que nunca. Amados, a caminhada da fé não é fácil. É um caminho de provações, de alegrias e sim de dores também. Mas é nas provações que crescemos, é nas dificuldades que somos moldados à imagem de Cristo. Se você está passando por dificuldades espirituais, lembre-se de que você não está sozinho. A vitória já está garantida em Cristo Jesus.